Constantemente, vemos propagandas nas mídias pedindo às pessoas que doem sangue. É muito importante para a sociedade esse grupo de pessoas, de indivíduos de boa vontade, que uma vez ao ano, pelo menos, se dispõem a doar sangue. Sabemos que os bancos de sangue do país inteiro costumam sofrer muitas faltas porque carecem de doadores. Parece que as pessoas não se dão conta do quanto é importante a sua atitude de doar sangue. Entretanto, ao lado dessa doação de sangue que nos parece mais corriqueira, mais costumeira, mais conhecida, existe outro nível de doação de maior complexidade. É a doação de órgãos. Muitos têm medo. Parece que doar órgãos é uma coisa do outro mundo. Algumas pessoas imaginam que doar os órgãos do corpo de um ser querido que morre é uma profanação ao cadáver, ao corpo que um dia pertenceu ao ente querido. Poucos têm ideia dos benefícios que um oferecimento dessa ordem costuma propiciar. Quando os nossos seres queridos partem, os seus órgãos não vão mais lhe ser úteis, mas poderão ser úteis para tantas pessoas. Pele, ossos, olhos. Quando se fala de órgãos como o fígado ou o coração, não imaginamos o que representam para tanta gente que está nas longas filas de espera para um transplante. Enquanto as coisas estão ao nível das notícias relativamente às famílias alheias, olhamos tudo com uma certa indiferença. Quando se trata de nossos familiares, quando os médicos dizem que a única solução para eles seria o transplante, ficamos ansiosos à cata de um doador. Acompanhamos religiosamente as estatísticas, os jornais, os acidentes, os acidentados, os doadores, porque se trata de nosso interesse pessoal. E por que nosso interesse pessoal não se expande para todas as demais pessoas? Do mesmo modo que fazemos campanhas para a doação de sangue, por que não fazemos para a doação de órgãos? Às vezes, vemos nas universidades, nos começos de período, os trotes famosos em que os jovens e as jovens se pintam, são pintados, saem pelas ruas pedindo dinheiro. São trotes estranhos, às vezes humilhantes. Por que não se fazem trotes para que esses candidatos aos cursos ou esses aprovados possam doar sangue? Seria muito mais útil, receberia o aplauso da sociedade. E quando nos acostumamos a doar sangue, nos acostumamos com a ideia de doar órgãos, porque o sangue é importante para os órgãos. Doação de órgãos. Parece algo fantástico. Vemos familiares, amigos que fazem essas doações sem que morram. Parentes que doam um dos rins para outro parente, que doam medula para outro parente, pele e tantas coisas mais que podem ser retiradas dos indivíduos antes que eles morram e são doados de boa vontade. São feitos os testes e as doações. Será importante que comecemos a pensar nessa participação social, todos que nos dizemos religiosos, que queremos ganhar o reino dos céus desde a terra, que afirmamos estar salvos dessa ou daquela maneira, por esse ou por aquele motivo, mas não temos coragem de fazer o bem aqui na terra. Não queremos impor a ninguém que faça doações. Desejamos sensibilizar as pessoas para que incentivem doações e, se puderem, façam suas. Quando doamos um órgão para alguém, mesmo que não desfrutemos mais desse órgão por causa da desencarnação, carregaremos conosco essa certeza de que deixamos alguém muito feliz para viver um longo tempo com a nossa participação. Quando somos sabedores de que alguém está vivendo com a nossa ajuda, é incontestável a felicidade. Aprendemos com os amigos do espaço, com os espíritos bons, que quando numa universidade, por exemplo, são utilizadas as peças anatômicas, os cadáveres colocados em formol para que sirvam aos estudos dos acadêmicos e a partir daí se descobrem tantas coisas importantes para a saúde humana, que se estudam tantos fenômenos vitais a partir do corpo morto, os antigos donos desses cadáveres são homenageados no além. Ensina os benfeitores espirituais que quando os órgãos governamentais recolhem nas ruas ou nos hospitais de indigência os cadáveres de mendigos, de pessoas que não tinham ninguém por si e são levados esses corpos para os estudos anatômicos, esses espíritos, sejam quem sejam, são homenageados como verdadeiros benfeitores da humanidade.
Notemos que eles não deram seus corpos para serem estudados. Eles morreram e seus corpos foram aproveitados para os estudos. Mesmo assim, eles são considerados como benfeitores do mundo. Imaginemos quando tivermos a iniciativa, a boa vontade de nós próprios fazermos essas doações. Claro que a nossa lucidez, o nosso bom senso responderá pela nossa fraternidade. Auferiremos bênçãos porque doamos o nosso próprio corpo para ser aproveitado no progresso da ciência, nos estudos das gerações que sobrevirão. Dessa maneira, pensamos em como o ato feito, de caso pensado, quando é positivo, redunda em benefícios para a alma, para todos nós. Fazemos o bem aqui na Terra e esse bem repercute em favor de quem o recebeu diretamente e de quem o propiciou. A doação de órgãos não nos causa nenhum problema. Algumas pessoas dizem: a criatura de quem se retiram os órgãos não está propriamente morta. Está propriamente morta, não está propriamente parada, gelada, mas aqueles órgãos já não lhe servirão. A sensibilidade do espírito não chega a esse nível. Os benfeitores espirituais que atendem ao progresso da ciência retiram essas criaturas do contato do corpo físico quando os médicos precisam se utilizar daquelas peças, daqueles órgãos para benefício geral. Ninguém suponha que o seu ente querido, que teve uma parada cerebral, que está com morte cerebral, vai sofrer na hora em que os médicos forem retirar-lhe os órgãos. Isso não ocorre. Os médicos do espaço, os espíritos superiores, vendo o sentido, o objetivo dessa faina, deslocam esses desencarnados para que eles não se choquem, não sofram, não tenham qualquer apercebimento do que está acontecendo com o seu corpo em debacle, em finalização. Percebemos isso em vários acidentes. Há muitos acidentes em que, enquanto os profissionais estão retirando os corpos das ferragens, o espírito já não está presente. A criatura desencarnada, pelos seus méritos, pelos seus valores, é retirada. Muitas não chegam a ver os destroços do acidente para que não se choquem em nome da lei do mérito. Então, nenhum de nós tenha essa preocupação de que seu ente querido vai sofrer caso doemos seus órgãos. Pelo contrário, ele será abençoado por quem receber esses órgãos, pelos familiares daqueles que receberam os órgãos e pelos guias espirituais daqueles que receberam os órgãos. Tudo isso se somará em forma de bênçãos para que haja felicidade dos dois lados. Felicidade do lado de quem recebeu e muito maior felicidade a partir daquele que fez a doação. Não há necessidade de que haja uma imposição da lei humana para que se faça esse tipo de doação. É algo tão importante, tão fundamental e sem paradoxos, é algo tão vital que cada qual de nós deveria deixar escrito, expresso com a família, que na hora que fechássemos os olhos, tudo que fosse proveitoso para alguém pudesse ser usado para que fizéssemos a última doação para a felicidade geral.